O Senhor Jesus, antes da morte, antes dele passar na via sacra, ele sofreu. Nós sabemos que ele sofreu muito, né? Ele, desde a quinta-feira à noite, ele começou a sofrer, porque ele teve pavor quando ele entrou no Getsemane. Diz a palavra que a oração dele foi tão intensa que ele passou a suar gotas como se fosse de sangue. Há uma palavra para esse fenômeno chamado hematidose, que é quando o nosso nível de estresse ele passa do limite e as nossas veias elas começam como é que se fala? Isso, mas tem outra palavra. E a pessoa perde o limite do seu próprio organismo. E ele, como homem, quando ele começou a orar, diz a palavra que o pavor de morte e a agonia era tanta, que ele começou a suar, começou a pingar do próprio corpo dele gotas de sangue. Imagina só que agonia era essa. E não é porque ele estava com medo de ir para a cruz. Ele veio para isso, ele é o Cordeiro. Ele veio como Cordeiro para salvar a humanidade. Então não era esse o medo dele. Outra coisa, ele não estava com vontade de desistir, porque o plano dele também não era desistir. Mas disse que quando ele começou a orar, naquele momento no Getsemane, ele ficou agoniado. E por que ele ficou agoniado? É simples. Ele estava carregando sobre os seus ombros o nosso pecado. A ira de Deus recaiu sobre o nosso Senhor Jesus. E todos os pecados da humanidade foram encaixados naquela oração de Getsemane. Então houve um sofrimento. Tem pessoas que falam assim: é fácil, é só aceitar Jesus, é só confessá-lo como o único e suficiente Salvador. É porque ninguém sabe o preço de sangue que ele pagou. E diz a palavra que não foi só isso. Se nós acompanharmos o capítulo 22 de Lucas, vai falar da ceia, que antes da sua crucificação teve a noite da ceia, e ele sabia que tudo já estava preparado. Ele sabia, por exemplo, que Judas Iscariotes ia traí-lo. Ele sabia que Pedro e os outros discípulos iriam negar a fé nele. Ele sabia também que dali em diante ele ia ter que passar pelo vale da sombra da morte. Então, irmão, sabe por que nós temos que adorar esse Deus maravilhoso? É porque todo esse sacrifício antes de chegar na cruz foi para que eu e você tivéssemos vida, e vida eterna, vida em abundância, vida plena. Então, quando participamos da ceia do Senhor, é um momento de alegria. Ceia não é um lugar, por exemplo, de discussões. A ceia não pode ser um lugar onde as pessoas ficam sérias, ficam com medo daquilo que o pastor vai falar, se você pode tomar, se você não pode tomar. Irmão, esse momento é o momento de você adorá-lo, porque foi por ele que já não existe mais sacrifício, mas foi o único sacrifício que hoje nos deu motivação de estarmos aqui. Aleluia. Amém? Amém. E quando ele sai ali naquela quinta-feira, lembramos que ele passa perto da casa do sumo sacerdote, que em poucos minutos ele estaria voltando para aquele pátio, para aquela casa, a casa de Anás, o sumo sacerdote, junto com o seu genro Caifás. E diz a palavra que ele, depois que eles terminam de cantar o hino, eles participam da Santa Ceia, ele reparte o pão, ele reparte o cálice de vinho. Graças a Deus que aqui nós não temos o vinho. Há até uma questão que dizem que o vinho que Jesus bebia não tinha álcool. Para mim não tem interesse nenhum se tinha ou não tinha álcool. Eu sei que era vinho, eu sei que era mosto.
mas também eu sei que aquele cálice representava o sangue dele que iria nos purificar. Aleluia. E que até hoje nos Amém. purifica. E quando ele termina aquela ceia, diz a palavra que Satanás entra no coração de Judas, e Judas sai ali apavorado para receber 30 moedas de prata. Foi o preço da venda que ele fez pela entrega do mestre. E Judas sai para um lado, ele sai para outro. Judas sai para fazer algo ruim, algo maligno, e ele sai para orar pela humanidade. Sabe por que nós estamos firmes? Porque até hoje esse mesmo Jesus, ele intercede por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. E quando ele sai ali naquela quinta-feira, passa no Vale Cedron, perto da casa do sumo sacerdote. Logo embaixo ficava o Monte das Oliveiras. Era um lugar onde ele costumava sempre estar em oração. E diz a palavra que dentro desse lugar tinha um outro lugar chamado Getsemane, que quer dizer prensa de azeite. Ele foi moído pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. Aleluia. Glória. E pela manhã, à noite ele é entregue. Chega Judas com os soldados do templo, tudo armado com varapaus, com armas. Se apresenta a ele. Judas dá um beijo na face dele, e ali começa todo o sofrimento do Senhor Jesus. Pela manhã, à noite ainda, ele vai para a casa do sumo sacerdote, e lá ele é interrogado num lugar de covardia, porque o interrogatório deveria ser no sinédrio, não poderia ser às escondidas. Mas conforme diz Isaías 53, que ele foi julgado e moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu quero falar que esse Deus, ele permanece de pé, e com as promessas dele sobre a sua vida, irmão. Glória. De manhã levam ele para o sinédrio, e lá ele é acusado por dois tipos de transgressão. Primeiro, blasfêmia. Falaram que ele estava se intitulando Filho de Deus. E a outra acusaram ele de ir contra César. E tudo sendo mentira. Diz a palavra, se você for acompanhar nos evangelhos, diz a palavra que essas duas testemunhas, elas foram contratadas para forjarem mentiras contra o nosso Deus. Mas o plano do Senhor já estava preparado. A cruz não é um acidente de percurso. A cruz não foi algo por acaso, mas é desde a eternidade. Foi um plano de Deus, um presente de Deus, para que eu e você tivéssemos firmes na palavra do Senhor. Aleluia. E ele agora, subjugado, já estava moído. Diz a palavra que ele foi cuspido. Ele foi muitas vezes esbofetear o rosto dele. O rosto ficou desfigurado. E pela manhã eles achavam pouco, levaram ele para o pátio de Pôncio Pilatos. E lá diz a palavra que antes dele ser julgado, começaram a bater nele com os chicotes. E diz Flávio Joséfo que aquele chicote que batia nas costas do Senhor Jesus, eles eram, a maioria da parte desse chicote eram feitas de pregos e de ossos de animais. Todas as vezes que batiam nele, no pátio da casa de Pôncio Pilatos, todas as vezes que os soldados romanos batiam nele, saía daqueles chicotes pedaços de carnes, para
para se cumprir a profecia de Isaías, que falava que pelas nossas transgressões ele foi moído. Eu quero falar que você é sarado, você é justificado, porque alguém pagou o preço de morte para que você tivesse vida. E pela manhã, por volta das 8h30 até chegar às 9 horas, ele passa pela via dolorosa. E ele não passa só, passa ele e mais 2 que levavam o madeiro maldito. E dizem que eles passavam ali na via dolorosa, na via sacra, e muitos que foram abençoados, receberam milagres, gritavam, e gritavam em alta voz, que o sangue desse justo recaia sobre mim. Aqueles mesmos que ouviram ele, ouviram e contemplaram, e foram até alcançados por milagres do Senhor Jesus. Gritavam em uma só voz, que o sangue desse justo recaia sobre nós. Você vê como que a humanidade não sabe o que fala. Você vê como nós, muitas vezes, falamos palavras que saem não do nosso coração, mas saem de momentos de angústia, de raiva, e termina e nós mesmos nos arrependemos pelas nossas palavras. Dizem que isso se cumpriu. No ano 70, o general Tito entra em Jerusalém e mata milhares e milhares de judeus. Então aquela profecia que o sangue desse justo recaia sobre nós aconteceu. Mas quando o sangue desse justo toca nas nossas vidas, nos purifica de todo mal. Aleluia. Glória a Deus. E ele chega na cruz do Calvário. Levam ele para fora do templo, fora dos muros de Jerusalém, porque se ele morresse, olha que coisa interessante, irmão. Olha como que a palavra de Deus é rica. Se ele morresse dentro dos muros de Jerusalém, não haveria salvação para a humanidade. Então ele teria que morrer fora para se cumprir a profecia de Malaquias. Então tudo é um plano de Deus, tudo Deus já está por dentro daquilo que iria acontecer. E por volta de 9 horas ele é crucificado. E diz a palavra que as pessoas passavam ali por ele falando: se realmente ele é o Filho de Deus, por que ele não desce da cruz? Por que ele fez tantos milagres, curou tantas pessoas? Por que ele não sai dessa cruz? Ele não tem poder para isso? Ele tinha ou não? Ele tinha poder para descer da cruz. Mas só que se ele fizesse isso, ele estava indo contra o plano da salvação. E ele, como Deus, ele tinha poder para suportar todas as dores. Glória. Eu quero que você abra, por gentileza, bem rapidinho, no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. Isso. Nós iremos ler o capítulo 3. Se você quiser, não precisa abrir não. Gálatas capítulo 3. Nós iremos ler o versículo 13 e o 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nós. Fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Glória a Deus. A culpa, o pecado estava sobre a humanidade. E quando ele é crucificado, ele se faz maldito, para que eu e você pudéssemos participar da família de Deus.
para que eu e você recebêssemos o Espírito da adoção, chamado Espírito Santo. Eu quero falar que toda maldição, tudo aquilo que causava mal à humanidade, principalmente a você, toda maldição, ela foi cravada na cruz do Calvário. E hoje você é liberto para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Amém. Aleluia. Aleluia. Volta para Lucas. Capítulo 23. Sete palavras proferidas pelo Senhor Jesus. E a primeira palavra está no versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Primeira palavra que sai dos seus lábios, já grudado a sua língua no céu da boca, por causa do sangue que corria no seu rosto, nos seus lábios. A primeira palavra que sai da sua boca é a palavra de perdão. Sabe, irmão, se Jesus te perdoou, quem sou eu para se levantar contra você? Quem sou eu para levantar a minha boca, a minha mão, para apontar algum erro sobre a sua vida? Foi Ele que te perdoou. Foi Ele que perdoou a humanidade. Sabe, irmão, e Ele perdoou de uma forma que ninguém mais possa lhe acusar. E nós já passamos por esse processo de que quando alguma coisa não dá certo nas nossas vidas, nós achamos que é Deus que está nos punindo. Nada disso. Deus, Ele já te perdoou na cruz. Tudo aquilo, todo o pecado que foi cometido, pecado que você nem cometeu, mas foi Adão que cometeu, todo o pecado que ainda você irá cometer. A palavra está falando que a primeira coisa que sai da boca do nosso mestre é essa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero falar que os escribas, os fariseus, o próprio Pôncio Pilatos não sabia, eles não sabiam o que estavam fazendo. Quem estava ali no controle daquela situação era o próprio Deus. Tem pessoas que ainda, quando vê a crucificação, elas falam: está vendo como os romanos são maus, está vendo como esses fariseus são maus? Nada disso. Tudo fazia parte de um plano. E esse plano da redenção foi para nos salvar de tudo aquilo que nos causava mal. Adore esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. A primeira palavra das 7 palavras mencionadas pelo Senhor é a palavra de perdão. Para você perdoar alguém, você tem que aprender a se perdoar. Tem pessoas que ela errou na vida e ela não se perdoa. Ela não se perdoa por causa de um fracasso financeiro. Ela não se perdoa por causa de um problema na família. Ela não se perdoa por causa de um relacionamento que não deu certo. Ela mesmo se perdoa sabendo, ela não sabe que o próprio Senhor, o Deus, o Rei dos Reis, já perdoou. Então, para você aprender o que é perdão, você tem que se perdoar primeiro. Aquilo que ficou no passado já não pode mais te ferir, já não pode mais te causar danos. Para você ser feliz, você entenda que o perdão de Deus é o suficiente para você ter uma vida de bênção e de vitória. Aleluia. Amém? Amém. A segunda palavra que sai dos seus lábios ali na cruz do Calvário. A segunda palavra é que a salvação é imediata e gratuita. A salvação de uma pessoa, ela é imediata e gratuita.
A salvação não precisa ter preço para você adquiri-la. Só basta você ter fé. A salvação, ela veio da parte do Senhor por intermédio do próprio Senhor Jesus. Acompanhe comigo, por gentileza, o versículo 42 e o 43. 42 e o 43. Eu quero ler do 41 para nós entendermos o texto. Nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, nenhum mal fez, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Eita, irmão. Aleluia. Qual é o mérito nosso? Qual que é o mérito nosso? Nenhum. Nós não temos mérito nenhum. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus aqui, ele faz algo de impressionante. Esse homem, os dois que estavam crucificados, eles estavam crucificados por aquilo que eles fizeram de errado. E eles não tinham, por exemplo, eles não tiveram a oportunidade de pedir perdão, de passar pelo batismo, de tomar ceia. Eles não tiveram oportunidade de nada. Mas no último instante, esse daqui foi salvo nos últimos instantes da sua vida. E ele olha para Jesus e fala: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Jesus olha para ele e fala: agora mesmo você já está entrando por ele. A partir de hoje estarás comigo. A salvação, ela além de ser imediata, ela é gratuita. E a salvação é para todos. Se você estiver num culto, se você estiver em qualquer lugar e você confessar Jesus Cristo como Salvador, na hora você já foi salvo. Aleluia. É imediato. Então eu quero crer que esse malfeitor, esse ladrão da cruz, no momento que Jesus fechou os olhos, no momento que o ladrão também entregou o Espírito, ele já passou a viver na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. A segunda palavra do Senhor é que a salvação, ela é imediata e gratuita. Amém? Amém. É Glória por isso que muitas pessoas não entendem. Elas acham que para ser salva tem que pagar um alto preço. A alma tem que ir para o purgatório. Tem pessoas que acham que, até dentro da própria igreja evangélica, que para ser salvo tem que ser por obras da carne, você tem que fazer sacrifício, você tem que orar demais, você tem que estar em constante momento de oração, você tem que fazer tudo certo, você tem que obedecer, irmãos. Se fosse depender de nós seríamos incapazes de herdar o reino. Mas é pela fé do Filho de Deus. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Terceira palavra que ele profere na cruz. Eu quero que você abra em João 19, no Evangelho de João. Nós iremos ler o versículo 26 e 27 do capítulo 19. A terceira palavra da cruz. Nós iremos ler o 26 e o 27. Amém? Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho.
Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A terceira palavra da cruz: Jesus cuidará de nós em todos os momentos. A palavra de Deus, irmãos, o Evangelho de Cristo, é um cuidando do outro. É o Evangelho que traz todo esse cuidado. Ele olha para João e ele fala: João, a partir de agora, você tem a responsabilidade de cuidar de Maria, que era sua mãe, a mãe do próprio Senhor Jesus. E ele olha para Maria e fala: eis aí o teu filho. Então, irmão, o Evangelho, o próprio Senhor Jesus cuida da minha vida, da sua vida, para que eu me dedique a cuidar de você. A palavra da cruz, a terceira palavra da cruz, guarde no seu coração, é que Jesus cuidará de nós em todos os momentos. Glória a Deus. Em todos os momentos das nossas vidas. Não se preocupe. Nos momentos difíceis da sua vida, lembre-se que Deus levantará pessoas para te ajudar. Aleluia. Deus capacitará Amém. Pessoas para andar junto com você. E eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero estar junto com você. Eu quero caminhar com você. Porque se eu sou discípulo de Jesus, se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho que me preocupar com você. Aleluia. E João levou isso tão a sério, que quando ele assumiu a igreja de Éfeso, ele foi pastor de Éfeso, diz a palavra que Maria morou em Éfeso. Diz os historiadores que Maria, mãe de Jesus, passou um tempo em Éfeso. Isso quer dizer que João, ele se preocupou e ele cuidou para que não faltasse nada para Maria. Então, a terceira palavra da cruz é a palavra de cuidado. Palavra de quem tem o poder de restaurar e também de cuidar das nossas vidas. A quarta palavra da cruz, eu quero que você abra no Evangelho de Marcos. Capítulo 15, o versículo 34. Marcos capítulo 15, só o versículo 34. Às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ficou desamparado, abandonado. Já pensou o pai não poder abraçar o filho, colocar ele nos braços por causa da dor? Porque aqui ele estava sentindo como homem, se ele era 100% homem na sua parte exterior, ele estava sentindo todas as nossas dores na cruz. Se ele foi para a cruz às 9 horas e ele dá o último suspiro às 3 da tarde, quantas horas ele ficou na cruz? Quantas horas? 6 horas na cruz, sangrando, agonizando. E sabe por que ele se submeteu a isso? É porque ele sabia que você estaria aqui nessa noite. Glória a Deus. A quarta palavra da cruz: Jesus foi desamparado para que eu e você fôssemos
amparados pelos braços do Senhor. Aleluia. Para que você pudesse fazer parte da família de Deus, ele foi jogado, desamparado. Diz, naquele momento, irmãos, naquele momento que ele clama ao Pai, toda a ira do Pai estava no corpo dele. Ele estava sendo subjugado pela ira de Deus por causa da humanidade. Todo o pecado, toda a carga de pecado estava sendo derramada, disparada no seu próprio corpo. E ele suportou tudo isso para que você hoje estivesse aqui nesse lugar, o adorando em espírito e em verdade. Adore esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. A quinta palavra da cruz, das 7 que ele proferiu. Abra por gentileza ainda no Evangelho de São João, capítulo 19. Aleluia. Versículo 28. Amém? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A quinta palavra da cruz, Jesus demonstra a sua humanidade. Tinha uma teoria ainda no primeiro século do gnosticismo, que falava que Deus não poderia encarnar na humanidade porque a matéria ela é má, a matéria é imperfeita. E como que pode um Deus perfeito se encarnar na matéria humana? Na quinta palavra da cruz, ele está demonstrando a sua fragilidade como um ser humano comum. E diz a palavra que aqui ele tem sede. E por que ele fala que tem sede? Para todo mundo entender que não era um anjo que estava na cruz, que não era um ET que estava na cruz, mas era uma pessoa comum, uma pessoa que tinha as mesmas dificuldades que nós temos, que sentia as mesmas dores que nós sente. Tudo isso para quem estava passando ali, para saber que ele crucificado, ele era um homem comum, que ele se submeteu como Deus, de vir, de andar conosco e sentir as mesmas dores que eu e você sentimos. Palavra de dor, de agonia. Eu tenho sede. E ele passou sede para que você não tivesse sede. Ele teve momentos de sede na sua angústia, na sua dor, para que descesse água cristalina sobre a tua vida, para que o Espírito Santo produzisse em você rios de águas vivas que correm dentro de você. Aleluia. A sexta palavra da cruz. Aleluia. Ainda no Evangelho de João, capítulo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Aleluia. Está consumado. Fica de pé, filhos. Aleluia. Tetelestai. Está consumado. A obra foi completa, foi finalizada. Tudo que eu e você fizermos não vai funcionar.
a obra de Deus, ela foi completa. A palavra está consumado. Ele está falando, olha, foi concluído. O plano da salvação foi perfeito. Então, querido, não há mais nada a fazer. É só agradecer e seguir o Mestre. É só agradecer e ter uma vida de santidade no Mestre. É só agradecer porque Ele mesmo falou, está consumado, está concluída a obra que eu comecei. Aleluia. Aleluia, irmãos. A sétima palavra da cruz, a palavra de redenção. Ali ele inclina a cabeça e rende o próprio Espírito a Deus. Sabe, irmão, a obra da salvação, ela é completa. Isso aqui é um ensaio nessa noite, para os momentos de glória que viveremos de lado do nosso Mestre. Todas as vezes que nós projetamos a ceia do Senhor, essa ceia um dia ela será ministrada pelo próprio Jesus nos céus, chamada a boda do Cordeiro, aonde Ele mesmo vai nos servir. Lá não existirá choro, não vai existir mais colesterol alto, não vai existir diabetes, não vai existir pressão alta, pressão arterial, não vai existir mais choro, prantos, não vai existir agonia por causa das contas atrasadas, não vai existir mais nada disso, porque estaremos na eternidade com Ele. Glória a Deus. Aleluia! Porque na sexta palavra da cruz Ele fala, está tudo consumado, a obra é completa. Se você tentar fazer algo de novo, não vai funcionar. Se você, irmão, achar que a salvação é méritos seus, você está no lugar errado. Porque Ele concluiu a obra redentora, e isso é maravilhoso. Tetelestai, está consumado. Adore esse Deus nessa noite. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Vamos orar antes de partirmos, antes de começar de servir a ceia. Eu quero falar algo de Deus para a tua vida. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha através de Jesus. Aleluia. E como Ele olha através de Jesus, que é a propiciação dos nossos pecados, Ele te vê limpo. Deus, Ele te vê justificado. Aleluia. Então aceite isso, você é justificado. E jamais você vai ser justificado por méritos seus. Jamais. Você é justificado porque o preço de sangue foi muito alto. Foi sangue vertido na cruz. Foram 6 horas de sofrimento. Só que tem uma novidade bem na frente, no capítulo 24 de Lucas. Fala que pela manhã, quando chegaram no túmulo, para cuidar do corpo de Jesus, porque era costume da época tratar com as especiarias, diz que quando Pedro chega, primeiro chega João correndo, por ser mais novo. Quando levanta a pedra, já não estava mais lá. Aquela pedra foi removida pelo próprio Deus. E quando João olha assim por baixo, só está lá um lenço onde o corpo dele jazia. O que eu aprendo com isso? É que ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos, filho. Vivo está. Aleluia. Senhor eterno Deus, sabe, meu Deus, que momento maravilhoso. Nós estamos rendidos neste momento a algo, meu Deus, que até hoje
traz impacto sobre a humanidade, Senhor. Eles não entendem, meu Deus, como que alguém pode morrer e ressuscitar. É porque, meu Deus, muitos não conhecem que Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos nessa noite, meu Deus, rendidos aos Teus pés, lembrando, meu Deus, que a cruz não foi, meu Deus, um acidente de percurso, muito pelo contrário. Foi lá na cruz que todo o pecado, toda acusação, toda a culpa que estava sobre nós foi lançado por terra. Foi na cruz, ó Deus amado, que toda a potestade e principado foram subjugados. Foi na cruz, ó Senhor, que o escrito de dívida que estava sobre nós, que servia de ordenança, de acusações, foi lá na cruz do Calvário que esse escrito de dívida, ele foi rasgado. E hoje, meu Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos e conversar direto contigo, Senhor. Porque hoje, papai, nós somos justificados em Cristo Jesus. Adore, Senhor.